Queria introduzir, né, quer dizer, a mesa agora da manhã, né, a mesa que foi formulada com o seguinte título: Práticas Fotográficas em Expansão nos anos 70. Né. Gostaria de apresentar, inicialmente, então, nossos palestrantes, né. Ana Maria Mauad, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, professora titular do Departamento de História da mesma universidade. Desde 1996 é pesquisadora do CNPq. Em 2013 tornou-se cientista do nosso estado, FAPERJ, e em 2018 atuou como pesquisadora visitante do St. John's College, Universidade de Cambridge, no âmbito da cátedra Celso Furtado, Cambridge CAPES. Entre janeiro e março de 2024, foi pesquisadora visitante sênior no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Entre 2021 e 2023, atuou como membro do CA de História do CNPq, e entre 2023 e 2024, assumiu a sua coordenação. Atua no setor de Teoria e Metodologia da História, ministrando cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação em História e orienta regularmente em nível de graduação, mestrado e doutorado. Dedica-se ao estudo das relações entre fotografia e história, com publicações de livros, capítulos e artigos acadêmicos, em que convergem questões associadas aos campos da história visual, história oral e história da memória. Coordena projetos financiados pelas principais agências de fomento brasileiras, integra a Rede Brasileira de História Pública e coordena, juntamente com o Dr. Marcos Vinícius de Oliveira, o Fórum Anual Uma Agenda para a Fotografia, em que se articula uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras nacionais e internacionais. Muito obrigado, Ana, por estar aqui conosco também. Depois vou passar a palavra a vocês e também, obviamente, pedir que depois cada uma se autodescreva, né? Apresento agora a Rosa Gauditano, fotógrafa desde 1976, formada em vídeo digital pela Unip, trabalhou como fotógrafa e editora no jornal Versus, Folha de São Paulo e revista Veja. Fundou a agência Fotograma e Estúdio R, onde hoje trabalha com projetos de documentação e cultura brasileira. Participou de inúmeras exposições individuais e coletivas no Brasil, Londres, França, México, Rússia, Itália, Estados Unidos e China. Publicou os livros Índios, os Primeiros Habitantes, Raízes do Povo Chavante, Guaranis Mbiá, na cidade de São Paulo, Povos Indígenas no Brasil, Saltilho, Festa de Fé, Forbidden Lives e A Mesma Luta, que recebeu o prêmio de melhor livro autoeditado no Foto Espanha, em trabalhos... no Foto Espanha, em trabalhos nos acervos da Biblioteca de Paris, França, Centro de La Imagem, México, Cinemateca de Monterrey, México. Realizou trabalhos, desculpa, acho que eu tenho aqui algo, nos acervos da Biblioteca de Paris, França, Centro de La Imagem, México, Cinemateca de Monterrey, México, Museu de Solidariedade, Chile, Museu de Arte de São Paulo, Museu da Imagem e do Som, Museu Afro-Brasil e Museu de Fotografia de Curitiba. Tem trabalhos nesses acervos, certo, Rosa? Não? Me desculpe. Obrigado, Rosa, também está conosco. E apresento, então, Juliano Gomes, crítico de arte, diretor, curador e professor, formado em comunicação pela PUC-Rio, mestre em comunicação pela Escola de Comunicações da UFRJ. Leciona no curso de cinema da FAAP, em São Paulo. Redator da revista Cinética desde 2009. Foi do Comitê de Seleção do Sheffield Doc Fest 2020-21, júri do Doc Lisboa 2019, Festival de Montreal 2022, Festival de Brasília 2022, Fórum Doc BH 2021, Mostra Tiradentes 2019, Cachoeira Doc 2014, Fest Curtas BH 2014 e Fronteira Festival 2015. Publicou na Film Quarterly World Records, Journal, Folha, Piauí, Filmes e Cultura e diversos catálogos. Publicou nos livros 1967, Meio Século Depois, O Cinema Brasileiro em Resposta ao País, Crítica e Curadoria, selo PPG, COM, UFMG, e O Som que Manda, editora 34.
Participou da banca de avaliação de projetos nos editais estaduais do Distrito Federal em 2021, Ceará 2015, Pernambuco 2018. Programa Sessão Cinética no IMS desde 2009. Dirigiu os curtas em 2007, Sem Título, As Ondas 2016, com Léo Bittencourt, e Nada a Ver 2022. Dividiu a direção de fotografia com Léo Bittencourt, do curta Vagalumes 2021, indicado ao Prêmio ABC de Fotografia. Obrigado, Juliana. Essa mesa, quer dizer, ela é muito pensada num olhar sobre a fotografia na década de 70, particularmente um pensamento das ações no campo da fotografia no Brasil pós a edição do Ato Institucional número 5, né? Algo, portanto, tenta pensar a década de 70 como um momento onde o cenário cultural no Brasil ele se estreita ainda mais, num certo sentido, né, com a edição de um ato que representou a condição de autoritarismo máximo no processo de implantação do próprio regime militar no país ao longo desses 21 anos. Né? E eu acho que a gente tem, portanto, hoje, a possibilidade de ouvirmos, a partir da mesa, olhares e reflexões sobre a prática fotográfica nesse período, uma prática que, obviamente, também é marcada pela trajetória tanto de Stefânia Abril, nesse momento, quanto de Thomas Farkas, em momentos diferentes de suas trajetórias e vidas, mas que se dão no mesmo contexto, né, social e político do país. Né? E, nesse sentido, eu gostaria, então, de passar a palavra, inicialmente, para Ana Maria Mauad, com a palavra e com a apresentação. Talvez eu possa pedir agora para que a gente faça a troca para a projeção de Ana Mauad, né, com a palestra Imagens que Faltam, do álbum de família ao espaço público, visual, pessoal e político. Eu só preciso do... É isso. Pronto. Ana, vou te pedir só para, então, se autoescrever e depois dar início à palestra. Obrigado. Bom, bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Ana Maria Mauad, eu sou uma mulher branca, 60 mais, 60 mais. Cabelos brancos, eu tenho 2 mechas azuis aqui na frente. Eu estou usando uma gargantilha prateada, segurando um fio negro. Eu estou com uma blusa cinza, uma calça cinza. Meus cabelos são meio longos, né, mais ou menos na altura do ombro. E vou usar óculos, porque eu tenho que ler. Eu acho que é isso, né? Bom, quero agradecer, né, o convite, o Sérgio, e a Ileana, e o Miguel, e ao Instituto Moreira Salles como um todo. É muito bom estar aqui, né, com pessoas que são objeto do meu estudo, a Rosa e a Cláudia, que eu já escrevi sobre elas, é muito bom. E o Sérgio, quando me convidou, ele comentou, né, seria legal que você apresentasse a sua pesquisa. Então, e foi bom até a dica que ele me deu, porque a exposição da Stefânia Abril, ela é uma aula sobre fotografia nos anos 70. Então, é muito... eu falei assim, ainda bem, também o Miguel e a Helena me mandaram o catálogo, e eu também não sou boba, eu vi o catálogo. E aí eu justamente vou pegar uma parte dessa reflexão, né? Imagens que Faltam, do álbum de família, ao espaço público visual, o pessoal é político. Esse era um lema dos anos 80, né? Mas que a gente pode pensar um pouco, né, como uma espécie de chave de leitura para a reflexão que eu vou trazer para vocês. Então, foi? Agora tem que... Bom,
Essa reflexão parte de uma experiência própria e pessoal. O estranhamento provocado ao assistir trechos de um filme Super 8, produzido em 1968, em que observo imagens da minha família, inclusive eu, aos 8 anos, passeando e divertindo-se no Rio de Janeiro. Esse é um trinho, é pequenininho, né? Só a parte do beijo, que vai e volta, o vídeo tem 9 minutos. O estranhamento reside no fato das imagens datarem de 1968, momento em que as passeatas e a repressão ditatorial crescem exponencialmente. Ano em que o AI-5 foi publicado e o regime de exceção consolidado. Enquanto isso, crianças com a sua babá negra devidamente uniformizadas de branco brincam, fazem careta, revelam-se descontraídas no seu cotidiano. Imagens confinadas, crianças confinadas, protegidas do perigo político. A experiência fotográfica compartilhada assumiu a dimensão de um problema historiográfico, que nos levou a perseguir a história dessas imagens, os produtores, as vivências que envolveram a sua produção, e colocá-las em perspectiva com outras imagens confinadas que compõem a iconosfera doméstica de uma família burguesa em plena ditadura militar. Orientam os percursos da minha reflexão. Na busca, evidenciam-se imagens que sobram, por replicarem cenas, poses e vivências que instituem uma memória enclausurada nos limites confiáveis de uma Kodak ou de uma câmera Super 8. Enquanto isso, outras imagens que faltam a esse registro familiar instituem a memória pública dos processos de reação e de resistência aos regimes de exceção. O reverso da imagem privada são fotografias públicas, sobretudo da imprensa, que definem o espaço público visual. Publicadas, atuam como uma espécie de reserva de memória da ação política e abrem caminho para escrever a história com imagens. Vale nos determos nessa imagem e homenagear ao autor dela e das anteriores, Evandro Teixeira, que recentemente faleceu. Essa imagem ela foi publicada na primeira página do Jornal do Brasil, no dia 22 de junho de 1968, junto com a cobertura completa do dia em que ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta. As demais também são do mesmo dia. Evandro Teixeira, que nos concedeu entrevista em abril de 2023 em seu apartamento na Gávea, acompanhado de café e bolo. Em nossa conversa, ele conseguiu refazer o caminho que levou à imagem síntese que ganhou a história como símbolo da violência do Exército, violência que hoje ainda nos assombra. Em nossa conversa, trabalhei com a biografia dessa imagem, juntamente com o meu querido e saudoso parceiro Maurício Lissovski, no artigo As Mil Mortes do Estudante, publicada em 2021 na revista Estudos Históricos. Então, nessa entrevista, ele conseguiu refazer o caminho, e foi muito interessante, porque, ao refazer o caminho, a gente vai vendo justamente essa ideia de uma caça pela imagem, e da forma como essa imagem ela acaba impregnando, né, um conjunto de olhares que fazem dela um fotoícone. Trabalhei, imagens que sobram pela ausência de outras. As figurações do passado transmutam fotografias de família em avatares de desaparecidos. Objetiva-se, portanto, compreender, na experiência fotográfica familiar dos anos 1960 e 70, aspectos do confinamento que as famílias reservou às suas memórias em confronto com o espaço público visual produzido pelo fotojornalismo e nos mundos da arte. E seu impacto na produção das memórias das ditaduras, não só do Brasil, mas também eu perseguia as memórias do Cone Sul. Em contraponto, a bolha que flutua as lembranças fotografáveis das famílias produzidas durante os regimes de exceção. Avalia-se, portanto, os usos públicos da fotografia de família, sobretudo aquelas que integraram as manifestações políticas e as que migraram para os mundos da arte em exposições fotográficas sobre as ditaduras, colocando o Brasil em perspectiva sul-americana. O lançamento de câmeras Super 8 pela empresa Kodak, em 1965, vem acompanhada de uma campanha publicitária em todo o mundo.
em que valorizava a instantaneidade da tomada e a facilidade do uso e a simplificação dos processos. As publicidades endereçavam as famílias de classe média, com orçamento, classe média alta, né? Com orçamento de mais ou menos 20 vezes mais que o salário mínimo, que, no ano de 1968, era de R$ 126 cruzeiros reais e 60 centavos. Além disso, associavam a produção de fotografias do registro memorável, que poderia variar de acordo com o perfil da família, mas utilizavam-se de um repertório que incluía viagens de férias, passeios, cenas cotidianas, posadas, festas de aniversário e comemorações marcadas pela alegria, a morte, a perda e a tristeza, sentimentos que não pertenciam ao tempo encapsulado da vivência familiar fotografável, mantinham-se fora do quadro fotografado. No Brasil, a comercialização das câmeras Super 8 Kodak iniciou-se em 1968, fortemente taxada pelos impostos de importação, o que limitou o uso desse aparato às famílias com maior poder aquisitivo, ou, no caso do nosso vizinho, que emprestou a câmera para o meu pai, com contatos no exterior, embora tenha passado a atrair um grupo de aficionados na filmagem Super 8, essa modalidade de registro não se afirmou do Brasil como uma prática tão disseminada quanto a fotografia. As fotografias da minha família, no final da década de 1960 e a partir da década de 1970, foram todas feitas com Kodak Instamatic, que pertencia ao meu pai. E aí a gente dá para ver que tem algumas fotos que são fotos de fotógrafo que era contratado para fotografar em aniversário, e também essas fotos com os brinquedos, né, elas eram registros mais especiais, né? Para dar conta desse fenômeno, não, peraí. Pulei uma parte. Não, essa daqui. Aqui e aqui. Desculpa. No Brasil, a comercialização das câmeras... não, isso eu já li. Desculpa. Esse equipamento, lançado em meados dos anos 1960 no Brasil, ganharia adeptos justamente por estar associado à estrutura Kodak, que incluiria a comercialização de câmeras, a venda de filmes, o controle dos laboratórios de revelação e a ampliação dos filmes, que, nessa época, ainda demoravam cerca de uma semana para serem devolvidos. Os rolos de filme podiam ser de 12, 24 ou 36 poses, colorido ou preto e branco. O custo do filme de 36 poses limitava a compra para 2 rolos a cada temporada de férias ou um rolo para registrar aniversários, né, como a gente vê aqui. Para dar conta desse fenômeno, desenvolve-se no campo da antropologia americana um conjunto de estudos associados à fotografia instantânea, que em inglês se traduz em uma só palavra, o snapshot. O antropólogo americano Richard Schaffen cunhou 2 conceitos para dar conta da experiência fotográfica da segunda metade do século XX: cultura Kodak e povo Polaroid. Os desdobramentos das 2 noções são elucidativos para compreendermos a extensão desse modo doméstico de produção de fotografia, para além das fronteiras dos Estados Unidos. Isso porque os meios de sua propagação encontram-se na publicidade pedagógica e nos manuais que ensinam a operar a câmera, ao mesmo tempo em que prescrevem a construção social do olhar e uma forma de narrar visualmente a experiência social. A máxima, "You press the button and we do the rest", que tornou o automatismo da Kodak a forma instantânea do olhar, no início do século XX, seria complementada por uma outra, a da Kodak Storytelling. O automatismo do olhar, complementado pelo repertório de eventos, pessoas e lugares memoráveis, consolidaria, a partir da década de 1960, por meio da ampliação da cultura Kodak, a grande narrativa do American Way of Life. Observa-se que a disseminação da cultura Kodak acaba por criar padrões de representação do universo familiar comuns ao mundo ocidental.
O programa que se adotaria para produzir as representações familiares no Brasil de 1968, por gente comum, pertencentes à burguesia carioca, sem engajamento político e aliadas a um perfil ideológico que não pactuava com a tortura, mas celebrou a ordem e assumiu o otimismo como projeto, seria semelhante às famílias que tiveram os seus filhos desaparecidos, ou ainda às outras famílias em outros regimes de exceção da América do Sul. Protocolos de representação visual que encapsulariam a vida familiar em uma redoma de vivências excepcionais, plenas de felicidades e dominadas pela tranquilidade de crianças rindo ao sol. Lembranças que flutuam como bolhas de sabão, alienadas do seu entorno. Essa imagem, também foi produzida na Argentina. Sozinha, ela revela aspectos compartilhados pelas mensagens fotográficas familiares, elaboradas no contexto de uma cultura visual mundializada pelos efeitos Kodak. Entretanto, quando acompanhada da legenda que as contextualiza e as projeta no devir histórico, assumem uma outra missão, a de denúncia. Em 1969, Gustavo Germano à esquerda e seus irmãos posaram para esse retrato de família na Argentina. Vários anos depois, eles acabariam sendo vítimas da chamada Guerra Suja do país, na qual cerca de 30 mil pessoas foram sequestradas, torturadas ou mortas pelos governantes militares do país, que tomaram o poder em um golpe em 1976. Muitos dos que foram capturados passaram a ser conhecidos como desaparecidos e os seus restos mortais nunca foram encontrados. A fotografia e legenda é do projeto Ausências e Presenças. A sequência foi tirada do livro Infância Roubada, Crianças Atingidas pela Ditadura no Brasil, publicado em 2024 pela Comissão da Verdade, Assembleia Legislativa de São Paulo. A sequência refere-se à família Arantes, Aldo e Maria Auxiliadora. O trânsito das imagens familiares para o espaço público tornou-se uma estratégia política plasmada no trabalho de memória de cada geração. Pais, mães, tios, tias, avós e avós assumiram o espaço público para reclamar o paradeiro dos seus entes queridos. Filhos, filhas, irmãos e irmãs invadiram o mundo das artes para expressar sua dor e a necessidade de reparação em ambos os movimentos. O pessoal torna-se político e a fratura na redoma familiar é inevitável. Como forma de reconhecer o primeiro movimento de inscrição no espaço público das fotos dos desaparecidos, destaca-se a importância do fotojornalismo e suas táticas para tornar visível a demanda social. Duas imagens podem ser convocadas. A primeira, essa foto do Milton Guran, que na época era fotógrafo freelance e atuava em Brasília, cobrindo o processo de redemocratização, juntamente com a geração de fotógrafos e fotógrafas que seriam responsáveis pelo movimento das agências independentes em 1980. Em entrevista, o então fotojornalista rememora a forma como essa imagem foi produzida. Ele diz: essa foto das mães dos militantes desaparecidos, em minha opinião, é terrível. Segurando os cartazes no Salão Verde do Congresso Nacional, exigindo anistia e apuração dos crimes, a repressão. E aconteceu tudo muito rápido. Elas entraram no Congresso com o apoio de alguns deputados de esquerda, deputados de oposição ao regime, talvez fosse até melhor dizer assim. Elas abriram aqueles cartazes e a televisão, evidentemente ampliando os seus limites de cobertura permitida, jogaram a fonte de luz na cara delas e começaram a filmar. Aí eu cliquei com aquela luz muito dura, dramática mesmo. A foto carrega mesmo essa dramaticidade. Desse momento, é uma foto que me toca muito. Eu fecho a citação. A dramaticidade da foto, ressaltada pela iluminação direta, sem nuances, e um enquadramento contra-plongé, que valoriza o tema, fazendo com que os personagens e o cartaz se elevem no quadro da foto em plano central. No cartaz, duas pequenas imagens se inserem na cena, trazendo a presença do ausente para o centro da questão. Fotos em formato 3x4, ampliadas e acompanhadas dos nomes, buscam reintegrar ao espaço social a identidade roubada pela cassação, pelo exílio e pelo desaparecimento na prisão. O exercício historiográfico de recompor as memórias da prática fotográfica para evidenciar a ação dos sujeitos na dinâmica social problematiza o passado com as questões que o seu futuro nos coloca. Nessa tensão anacrônica, a fotografia se torna ela mesma um lugar de consciência, na expressão cunhada pela historiadora Samantha Quadrati em seus estudos sobre ditadura no Cone Sul.
Nessa linha de reflexão, o trabalho da pesquisadora Cora Camarnic nos apresenta outra importante fotografia, a primeira tirada das Mães da Praça de Maio, acompanhada da entrevista que realizou com o fotógrafo e também com a liderança do movimento Nora Cortinhas. Em sua entrevista com a pesquisadora, o fotógrafo Daniel Garcia relata, e aí ele cita o Daniel, era quinta-feira, lembro-me que foi a única vez que vi inundada. Pode ser que os milicos tivessem tapado os bueiros para que a praça se inundasse e os manifestantes desistissem de aparecer. Fecha a citação. O impacto dessa foto associa-se tanto aos recursos fotográficos adotados pelo fotógrafo na realização do registro, como pela presença de fotos ampliadas como estandartes, que se destacam pelo tamanho. O fotógrafo, para evidenciar a inundação da praça, toma distância e destaca num primeiro plano que se estende até o meio do quadro o lago que se tornou a praça. A diversidade das condições climáticas, ressaltada na composição da fotografia, ressalta os atributos de perseverança e vontade identificados à imagem, como chama a atenção Camarnic em sua análise. Entretanto, a tenacidade do movimento não se limita à permanência na praça pública inundada. Ela se estende à busca incansável pela imagem representada nos cartazes, cujo tamanho as destaca das próprias manifestantes, evidenciando pela distância da tomada da foto. Nos mundos da arte, potencializa-se a fratura no encapsulamento das lembranças promovida pelo modo doméstico de comunicação pictórica. Nas fendas provocadas pela dor e perda, escorrem fotografias que faltaram no álbum de família ou estavam ausentes das biografias dos descendentes, mas que se tornaram a base de sustentação dos trabalhos de memória promovidos pela prática artística. No continente sul-americano, os regimes autoritários cobriram os últimos 40 anos do século XX, não sem reação mais ou menos intensa. Entretanto, a forma de lidar fotograficamente com essa experiência nos mundos da arte difere entre os países. Nesse domínio se observa um certo padrão que o fotojornalismo engajado imprimiu, ao menos no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Chile. Essas duas imagens que eu projetei agora são do trabalho de Inês Paulino, que é fotógrafa e uma das fundadoras da Associação de Fotógrafos Independentes, a AF, no Chile. Durante a década de 1980, lá no Chile, em plena ditadura cívico-militar, ela atuou fotografando e compondo um arquivo que hoje se encontra acessível na Biblioteca Digital Nacional do Chile. No Brasil, um breve mapeamento das exposições fotográficas sobre a temática da ditadura e do regime autoritário indica o predomínio das imagens produzidas no âmbito da imprensa e dos aparatos de repressão. De um conjunto de exposições registradas em pesquisa online, destacam-se duas propostas que se evidenciou a migração de imagens de família para o espaço público expositivo. A primeira é essa que eu já tinha falado, né, realizada no Memorial da Resistência de São Paulo. Trata-se do desdobramento para o Brasil do projeto Ausências, iniciado pelo Gustavo Germano, né, o garotinho louro daquela foto anterior, né, que foi primeiro realizado na Argentina em 2007 e depois, né, itinerou pela América do Sul. Aqui no Brasil, né, o Germano, que fazia essa composição entre fotos produzidas nos anos 70 e a foto produzida no presente, sem a imagem do ente desaparecido, teve uma versão brasileira, né, onde ele percorreu do Ceará até o Rio Grande do Sul, fotografando e compondo esses duplos. Em 2010, a fotógrafa Nair Benedito organizou no Centro Cultural São Paulo a exposição Labirinto na Parede da Memória, que no ano seguinte seria montada no Rio como parte do Foto Rio 2011, no primeiro andar do Centro Cultural Correios. Conjunto de arranjos visuais que integram a exposição Labirintos na Parede da Memória no Centro Cultural do Rio, né? Nair Benedito, e aqui a gente tem dois prints do livro que ela produziu a partir da exposição. Nair Benedito foi presa em 1969, junto com seu companheiro, Jacques Peyton, e solta em 1970, mantido em prisão domiciliar.
O livro que resultou da exposição conclui-se com uma breve narrativa que também integrou a exposição, que serve de legenda à última foto da sequência acima, em que o grupo familiar, em cor, é visitado por uma personagem em preto e branco. E aí eu leio a referência que a Nair coloca no livro. Em memória de Fabiola Souza Camargo, que nos anos 70 tornou-se uma das grandes amigas da minha filha, Daniele, sendo uma presença constante na nossa família. Fabiola era filha de um dos conhecidos delegados do DOPS, nos anos mais duros da repressão. Só falamos da minha prisão nos anos 80, quando Fabiola, morando e estudando na França, tomou conhecimento do livro Tortura Nunca Mais. Fabiola suicidou-se em 15 de 6 de 1986, com um tiro na cabeça, aos 20 anos de idade. Os paralelos entre a prática fotográfica, as práticas artísticas nos países do Cone Sul, que passaram por regimes de exceção, mereceriam um investimento mais alentado. Entretanto, para os objetivos dessa reflexão, em que investimos na migração de fotografias familiares para o espaço público visual, como forma do trabalho de memória, merece destaque a reflexão da estudiosa argentina Natália Fortuny, por abordar justamente esse trânsito nos trabalhos realizados por artistas visuais argentinos, sobretudo os pertencentes aos filhos dos desaparecidos. Aí eu já estou concluindo. Para lidar com diferentes manifestações, com artefatos artísticos e visuais, baseados no recurso à fotografia, e que propõem um diálogo com o passado ditatorial recente, Fortuny propõe um conceito de memórias fotográficas, que se orientariam por 3 peculiaridades indissociáveis: jogo entre o individual e o coletivo, o formato visual fotográfico e a prática artística como fundamento do trabalho de memória. De sua análise, interessa-se, sobretudo, as séries que investem na produção de uma biografia das imagens, impossíveis, ou seja, imagens que só seriam possíveis se a ditadura não tivesse existido. No exercício contrafactual, reiteradamente negado pelos historiadores como uma impossibilidade histórica, cobra vida no tempo anacrônico da montagem, por exemplo, no trabalho da Lucília Queto, em Arqueologia da Memória. Essa série, produzida por Lucília em 1999, como trabalho de final de curso na Escola de Fotografia, perseguia um objetivo: completar o seu álbum de fotografias com a foto de seu pai desaparecido durante a ditadura. Fortuny descreve a estratégia da artista. Ela digitalizava as imagens que tinha com seu pai e as projetava na parede, e depois se metia no meio para tomar uma nova fotografia, uma imagem dupla e impossível que contivera os dois pela primeira vez. A repercussão das montagens de Queto gerou um jogo coletivo de buscar a imagem impossível, uma imagem reparadora, em que o luto vivido pela perda não veste negro e nega a ausência. Todo o contrário, ela investe no lúdico, no jogo de Bizambime, em que a evidência é colocada em evidência. Por meio desse recurso, a montagem revela a tensão entre o tempo histórico e o tempo da memória. Nos mundos da arte, as imagens familiares ganham um novo estatuto, diferente daquele que assumem quando se escrevem nas tomadas do fotojornalismo. Essa nova vida da imagem resulta da sua ascensão a uma nova condição de existência. Não se trata mais de uma evidência do registro de uma ação ou manifestação política, mas torna-se evidência da sua própria existência como imagem que falta no álbum familiar. Uma imagem dialética, que volta ao passado para o recriar, mas em uma nova condição, a de imagem presente e, de fato, possível para uma nova missão, a da reparação. Observamos a maneira de conclusão que cada grupo social estabelece com a fotografia uma relação orientada por práticas concretas que conferem sentido às vivências fotografáveis no espaço doméstico. Essas práticas inscrevem-se na cultura visual de cada época e orientam-se por dispositivos e prescrições compartilhadas segundo as mediações culturais específicas.
No caso da fotografia, sua produção envolve um saber fazer, que implica a operação com uma câmera fotográfica, que, dependendo dos recursos de operação, requer uma atribuição específica, que, ao longo do tempo, diferenciou o fotógrafo profissional do amador. A economia visual circunscreve o acesso aos meios técnicos de produção da fotografia, orientando os circuitos da fotografia pública e privada. O espectro que assombra as fotografias passadas pela ausência dos desaparecidos nos regimes de exceção se configura por uma miríade de ações que gestaram o futuro das imagens. Cabe ao pensamento crítico transformar a expectativa de um futuro para as imagens em esperança, ao reconhecer a potência da experiência fotográfica para gerar aquilo que Ariela Azoulay denomina de imaginação civil. A fotografia, na reflexão de Azoulay, deve ser compreendida como um evento coletivo, em que a visão, o discurso e a ação interligam-se às lutas sociais e são inseparáveis do confronto da violência de Estado pela sociedade civil. Assim, compreendemos os laços entre os trabalhos de memória dos filhos e filhas de desaparecidos como parte de um evento da fotografia, que elabora a imaginação civil contemporânea. O reencontro com as imagens de família apresentadas nessa reflexão nos permitem reconhecer dois movimentos importantes. Por um lado, as imagens de família, quando migram do álbum familiar para o cartaz de protesto, para a instalação artística ou ainda para a história pública, revelam-se como reserva de esperança, pelo reconhecimento de pertencimento ao grupo social de origem e potencializam a imaginação civil. Por outro lado, quando tomadas como um problema historiográfico, calibram a relação entre memória e história, abrindo espaço para reflexão crítica. Obrigada. Ana, muito obrigado. Nós vamos seguir com as apresentações e para podermos, ao final, né, quer dizer, também termos um momento de conversa. Né? Então, só um minutinho, eu vou tentar uma operação rápida aqui. Tá bom, pode. Você quer sentar aqui ou você aqui mesmo operando? Tá. Você está com, né? Tá. Você fica olhando aqui, né? Tá. E você, Juliano, tudo bem? Eu acho que vou ficar aqui a 45 graus aqui. Tá bom. Bem, então, passando a Rosa, gostaria depois também que você se autodescrevesse, né? E Rosa Gaetano nos apresenta, então, práticas fotográficas em expansão nos anos 70. Rosa, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do Sérgio Burg e do Moreira Salles por estar aqui hoje com vocês. E eu vou apresentar assim, a vida, assim, o que faziam os fotógrafos, né, nessas décadas de 70, 80, 90, assim, o mercado de trabalho e um pouco assim de como que a gente, né, de coisas a gente fotografava, que temas a gente fotografava. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, curtos, olhos castanhos esverdeados, nariz alongado e boca média. Uso óculos com armação vermelha e visto um vestido comprido verde, com casaquinho abóbora e sandálias pretas. Bom, tem que ir ao contrário. Tem que voltar? Não, é aqui. É uma questão nossa. Põe aqui, por favor. Não sei o que é pior. Abre de novo, Adriano, para ver se entrou agora. Está entrando todas as outras. Pode fechar. Desculpem, Mar.
uma falha, porque, na verdade, a gente está... Pronto. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, Joana. Eu não teria conseguido. Por favor. Bom, eu vou contar um pouco para vocês como era ser fotógrafa e o mercado de trabalho antigamente, nas décadas de 70, 80 e 90. Bom, o meu primeiro ensaio fotográfico foi sobre as prostitutas na Avenida São João, em São Paulo. Eu estava começando a fotografar com a minha Pentax SP2, 35mm, uma câmera analógica, e filmes Tri-X, da Kodak, preto e branco. O meu trabalho das prostitutas foi publicado pela primeira vez na revista Fotótica, número 76. Na revista Fotótica, do Thomas Farkas, né, era a única revista de fotografia que existia aqui em São Paulo, e publicava trabalhos de fotógrafos, tanto consagrados como jovens fotógrafos, como eu na época, né. O meu trabalho das prostitutas foi... Depois de publicado na revista Fotótica, ele também foi selecionado numa exposição e livro Hecho em Latinoamérica, no México, que virou um clássico, pois é o primeiro livro editado sobre fotografia na América Latina. Depois, eu comecei a fotografar no jornal Versus, um jornal da chamada imprensa nanica contra a ditadura. Ali aprendi o que era ética no jornalismo e a mostrar os fatos através das minhas fotografias. O presidente do Brasil naquela época era Ernesto Geisel, em plena ditadura. Documentei fatos que a grande empresa quase não cobria, como protestos sociais, como as greves do ABC Paulista, os movimentos de custo de vida na Praça da Sé, e também os movimentos feministas, os congressos das mulheres paulistas, foram 3 congressos, né, e o movimento negro unificado. Os grandes movimentos, nessa época, começaram a acontecer, na verdade, com Diretas Já. Aqui ainda é o Movimento Negro Unificado, que foi o primeiro, quando foi lançado o Movimento Negro em São Paulo. Os grandes movimentos das Diretas Já, em 84 e 85, pressionaram o fim da ditadura e foram muito importantes para a volta da democracia no Brasil. Este material resultou num livro, A Mesma Luta, que publiquei em 2021, com um ensaio sobre as mulheres dos movimentos sociais, que recebeu o prêmio de melhor livro autoeditado no Foto Espanha, em 2022, que mostrava a luta das mulheres nos movimentos sociais aqui em São Paulo. Em 84 e 85, já na transição, né, da ditadura para a democracia, eu trabalhei comecei a fotografar as festas populares no Brasil. Foi durante a festa do Divino de São Luís do Paraitinga que eu me dei conta e comecei a organizar uma pesquisa para fotografar as 40 festas mais importantes no Brasil, poucos conhecidas na época, e comecei a propor essas pautas para as revistas me contratarem para eu poder viajar para fotografar, pois, naquela época, era muito complicado, tanto quanto hoje, né, da gente viajar para fotografar o Brasil, que é tão grande, né?
Naquela época, a classe média alta achava esses temas sem importância, mas eles me fascinavam. Viajei por todo o Brasil e fui montando um quebra-cabeça, até que, em 2003, consegui um patrocínio para fazer o livro Festas de Fé, que virou uma referência sobre as festas no Brasil. Que é esse livro aí. Sempre fui atrás da minha intuição, fazendo as ideias de trabalho virarem realidade e me pautando para fotografar as coisas do Brasil e conhecer mais as nossas raízes. Em 89, eu fui para o Encontro de Altamira, no sul do Pará, a primeira grande reunião entre os indígenas no Brasil. Ofereci a matéria para a grande imprensa, mas só a revista da Transbrasil, onde trabalhava o querido editor Carlos Moraes, topou me contratar para fazer essa reportagem, pois, naquela época, não se publicava quase nada sobre os indígenas no Brasil. Em Altamira, conheci Ailton Krenak, Davi Yanomami e Raoni. A partir daí, eu comecei a fazer um trabalho de documentação sobre os indígenas no Brasil, que eram quase desconhecidos pela sociedade e viviam isolados. Em 91, eu viajei para Roraima para fotografar os Yanomamis na aldeia de Mini, a convite do Davi Yanomami para a revista de bordo Ícaro, da extinta Varig, Linhas Aéreas Brasileiras. A Amazônia era mais preservada e poucas pessoas entravam em contato com os indígenas. O acesso às aldeias era controlado pelo governo através da FUNAI. Com a promulgação da Constituição de 88, uma das maiores mudanças foi com que os indígenas deixaram de ser tutelados pelo governo e, finalmente, eles foram considerados cidadãos brasileiros e podiam ter RG e CPF. A Constituição simbolizou o final da ditadura militar, que durou de 64 a 85, trazendo de volta direitos sociais nas áreas da educação, saúde e inclusão. Em 91, eu viajei para Pimentel Barbosa, no Mato Grosso, para fazer uma matéria para a revista Caminhos da Terra sobre os indígenas Chavante. Depois disso, fui convidada pelos anciãos para fazer um ensaio sobre os rituais Chavante, que demorou 13 anos para ser finalizado e que foi realizado junto com a comunidade, até que publicamos um livro, Raízes do Povo Chavante, que foi lançado aqui em São Paulo em 2003, depois de 10 anos que eu estava procurando patrocínio, finalmente eu consegui. Fizemos uma grande exposição em São Paulo, onde vieram 40 chavantes que se apresentaram, deram entrevistas e, finalmente, foram reconhecidos, pois, como dizia o grande líder Apuê, as pessoas não respeitam aquilo que não conhecem. Em 98, publiquei o meu primeiro livro, Índios Primeiros Habitantes, e a exposição Nossa Tribo, na Casa de Fotografia Fuji, onde os Guarani Mimbiá e os Pancararu se apresentaram durante um mês de exposição, dando palestras, dançando e cantando para 3.000 crianças que vinham em visitas monitoradas de escolas durante todo o mês da exposição. Nessa época, eu comecei a fotografar os Guarani Mimbiá em São Paulo, a pedido do cacique Timóteo Verá, que queria fazer um livro bilíngue para as escolas. Durante um ano, fizemos um projeto que resultou no livro Guaranis Mimbiá na cidade de São Paulo. Nós acabamos fazendo um livro trilíngue, português
Guarani Mimbiá em inglês, o primeiro livro em Guarani Mimbiá do Brasil, e uma grande exposição com fotografias cor, desenhos e arte indígena e texto dos jovens Guarani. Deste trabalho participaram 90 jovens indígenas de 4 aldeias da cidade de São Paulo. Com essa exposição, São Paulo reconheceu que os guaranis Mimbiá viviam na cidade, coisa que era desconhecida pela maior parte da população. As pessoas não sabiam que aqui haviam 4 aldeias Guarani Mimbiá em São Paulo. Depois disso, eu fui fotografar os guaranis no Mato Grosso do Sul, um outro ensaio chamado Genocídio Silencioso, que foi publicado na BBC de Londres e em vários países do mundo, mostrando a sua luta para reaver as suas terras, que foram doadas na ditadura para fazendeiros na década de 80, sem reconhecerem que os indígenas viviam ali. A ONG Imagens da Vida fez um projeto Olhares Cruzados no Brasil-Paraguai e publicou uma exposição e um livro, Guarani Paitaiterá, com todas essas fotos dos Guarani Mimbiá, dos Guarani Kaiowá, que é esse livro aí. Eu publiquei uma edição especial com os Kaiowá também, na Caros Amigos, mostrando a sua luta desigual com os grandes fazendeiros do Mato Grosso do Sul. O meu trabalho, todo o meu trabalho tem influência direta do Tomás Farcas, da Estefânia Abril e de outros mestres da fotografia, como a Cláudia Andujar e a Maureen Biziliar, que sempre me apoiaram, mostrando caminhos, me dando oportunidades em várias ocasiões diferentes. Eles valorizavam a cultura brasileira e documentaram essa cultura. Eles estavam à frente do seu tempo e sinalizavam isso para a gente, que éramos jovens fotógrafos. Finalizando, eu vou voltar aqui para a década de 70, quando eu fotografei as grandes greves da Volkswagen, né, e para mostrar para vocês a grande importância de se preservar um arquivo fotográfico. Em 78, quando eu fotografei as greves da Volkswagen, em plena ditadura, né, a gente estava assim numa transição, né, de ditadura para democracia, na verdade, e as grandes greves do ABC elas foram um marco, né, no Brasil, que se contrapunha contra o governo estabelecido, né. Em 2021, um grupo de metalúrgicos da Volkswagen, reunidos na Associação Henrique Plage, criada para fazer justiça para os mortos e torturados da ditadura nas greves, ganhou uma ação na Alemanha contra a fábrica, que, além de indicar nomes ao DOPS, que era o Departamento de Ordem Pública e Social, e de doar carros para eles, perseguiu e torturou metalúrgicos na fábrica em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A Volks, em 2021, foi obrigada a se retratar num jornal de grande circulação e as famílias dos metalúrgicos assassinados e que sofreram violações de direitos humanos receberam uma indenização pactuada no termo de ajustamento de conduta pelos danos causados pela fábrica. As minhas fotos de arquivo sobre a repressão da greve do ABC, e principalmente as fotos da Volkswagen, foram publicadas pela Associação Henrique Plage no livro Ditadura, a Cumplicidade da Volkswagen e a Resistência dos Trabalhadores. A fotografia jornalística e documental serve para fixar as imagens que, muitas vezes, passam despercebidas aos olhos da nossa sociedade. O fotógrafo faz esses instantes se congelarem e ficarem para a história. As fotos têm esse poder enorme de mostrar os fatos ocorridos, as injustiças do mundo e poder contribuir para melhorá-lo. Nós devemos sempre relembrar para não esquecer.
Muito obrigado, Rosa. Bem, vou passar então para Juliano, só me dá um segundo para tentar colocar a apresentação no ar. Será que eu me aproximo ou o controle pega daqui? Vocês trocam de lugar? Tá? Aí você fica mais próximo do... mesa 1, Bril Farcas. Está aqui, ó. Peraí, vamos lá, Bril Farcas. Mesa 1. Bom dia. Eu me chamo Juliano Gomes, sou um homem negro de pele clara que está com o cabelo metade branco, metade escuro, de camisa de botão verde, calça cinza e sapatênis caramelo, com bigodinho ralo. É um prazer estar aqui, ao lado de, enfim, dessas pessoas, pesquisadores, curadoras, como foi um prazer assinar o trabalho da exposição do Thomas, então, com o Sérgio, com a Roseli, o Kiko está aqui, eu vi o catálogo pela primeira vez, está um barato, está lindo, eu acho que tem uma característica que me parece que representa um pouco a conversa das duas exposições, né? Parabéns também ao trabalho da exposição da Stefânia Abril, que eu acho que são duas exposições que têm uma característica que, no trabalho da exposição da Farcas, a gente começou a conversar desde o começo, que eu diria que é uma espécie de inteligência alegre. Eu acho que as duas exposições elas têm essa característica. E tem uma coisa engraçada. Vocês não estão vendo, mas tem uma figura ali, olhando para quem está no palco, e é uma figura muito importante da história do cinema. Talvez vocês não vão ver o Adriano, acho que está agora na frente, mas é a Agnès Varda. A Agnès Varda é fotógrafa de formação e provavelmente uma das maiores artistas da história do cinema. E é engraçado, eu acho que a presença da Agnès Varda ali me parece que tem algo a ver até com o que a Eliana falou. Eu acho que ela está ali um pouco à espera da simetria. Mas aqui, o que eu vou fazer de maneira muito simples, e fico muito feliz de estar aqui, né, diante de pesquisadoras que trouxeram muitos fatos e informações aqui. Eu vou fazer um pequeno exercício muito modesto, especulativo, que eu poderia chamar de fotografia e cinema documentário em expansão mútua. Um pouco como, no caso brasileiro, em especial, um desejou ser o outro. E esse espaço de interseção, eu acho que é um espaço muito rico, já estudado, mas eu acho que ele é ainda um gigante que merece muita atenção, e até o nosso próprio trabalho aqui na exposição ele se alimenta da fé nessa interseção, como uma coisa conversa com a outra, e essa apresentação simples aqui é uma tentativa de estruturar uma conversa e também fazer uma espécie de desenho e indicação de um certo pensamento das mãos, que tem a ver com até o livro que está sendo lançado hoje, as questões ligadas ao saber e ao poder. Enfim, o meu habitat natural é sentar aí onde vocês estão e assistir os filmes dessa sala. Então, sempre bacana trocar de lugar. E eu acho que o trajeto que eu desenhei tem a ver com desejar trocar de lugar. Aqui tem um pequeno comentário do Anatol Rosenfeld sobre um filme perdido do Thomas Farkas, que tem o nome de Estudo. E me parece que a ideia de estudo é uma ideia muito importante no sentido de uma espécie de, a gente poderia chamar de uma política do saber, no sentido de uma produção de saber que é necessariamente incompleta, que é rascunhada, que é não plenamente constituída como tal, mas que tem uma espécie de característica de latência,
E ele descreve esse filme, que infelizmente nós não dispomos dele para poder checá-lo, como uma espécie de filme ali de vanguarda, em 50, que constituído por cortes inteligentes e imagens de rostos, olhos, bocas, rios, árvores, que, em parte, até me parece que dialoga com alguns trabalhos que a gente tem aqui na exposição, em especial a exposição, estudos fotográficos que a gente reproduziu aqui na exposição do Farcas, que é esse jogo que me parece uma tensão constante entre uma insistência na forma, no grafismo, na linha, né, na constituição pictórica por si da imagem, e um gosto pela rua, pela sociabilidade, né, pelo não controlado. Então, acho que isso já está posto como uma espécie de semente comum que aproxima os dois campos. E aí, a gente tem, na série dos filmes que Farcas vai fazer com um grande grupo de pessoas nos anos 60, eu acho que um filme cuja existência e nome sintetiza um tipo de interesse que eu acho que norteia tanto a prática fotográfica quanto a prática documental, que tem essencialmente a ver com o trabalho ali da Lina Bobardi e essa insistência em relação às mãos, ao que a mão faz, o trabalho do artesão, o trabalho de uma certa criação que não é necessariamente vinda da intencionalidade e de uma discursividade estruturada aos moldes do que a gente convenciona pensar como tal. A mão, ela vai, ao mesmo tempo, como imagem, ser, né, uma indicação do tato, do áptico, do sensorial, do que está fora do rosto, né, e, de certa maneira, do que nos contém, nos representa, mas não tem a força, né, da identidade, da identificação, é um pouco fora do que nos individua, de certa maneira, e, ao mesmo tempo, a pele, em especial, né, as peles ali escuras, e é um pouco esse lugar onde, né, o nosso corpo toca o outro, né, toca o exterior. É um órgão, né, que constrói, destrói e que expressa. A mão um pouco como se fosse um rosto fora da cabeça, né? O lugar das digitais, mas, ao mesmo tempo, esse lugar de uma expressividade indireta, um lugar que, ao mesmo tempo, expressa e esconde. E parte dessa sugestão de hipótese aqui que eu trago tem a ver com acreditar que tanto a fotografia como o cinema, em especial nesse momento a partir dos anos 60, que você pode gravar o som em sincronia, andar por lugares com uma câmera portátil, que tem negativos sensíveis, que permitem você filmar no interior, no exterior, né, que isso chega na fotografia um pouquinho antes. Mas o cinema documentário, num desejo de expansão, ele tem uma agenda, me parece, de descentramento mesmo, né? A tentativa ali de mostrar o Brasil, de ampliar o imaginário, né, de ir para fora, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista da língua, do ponto de vista social, do ponto de vista racial, do ponto de vista corporal, e uma persistência de um certo interesse, que é uma questão que é muito cara para mim. Isso acho que já vai estar semeado lá na Lina, né, no trabalho na Bahia e tudo mais. Uma espécie de formalismo popular, digamos assim, e que eu acho que há um campo de interseção que tanto a fotografia brasileira quanto o cinema documentário estão muito embebidos desse interesse. Aqui, em muitos trabalhos, a gente pode que
estão expostos no Instituto, a gente pode perceber essa presença. Isso é um dos frames de um filme que a gente está expondo aqui, que se chama Best, que, ao mesmo tempo, narra a construção desse instrumento medieval, a besta, né, no caso, e, ao mesmo tempo, a gente ouve canções do jovem Gilberto Gil, canções modernas, né, canções que estão ali interessados também numa direção próxima a isso, e, ao mesmo tempo, no áudio, a gente ouve a chegada do homem na Lua, porque o filme dirigido pelo Sérgio Muniz, é feito ali nessa época, 69, 70. Então, esse trabalho das mãos como mais de uma dimensão e, ao mesmo tempo, um filme evidentemente manipulado, né? Ali não é uma ideia de transparência, mas é uma ideia de manipulação, de comparação, de composição de sentidos, onde você não opõe uma espécie de crença na imagem como janela transparente para o mundo, e, ao mesmo tempo, né, você tem uma evidência da forma que não se antagoniza com a ideia de documentação. Aqui, o homem do couro e essa força da mão como essa crença no pequeno, no ínfimo, no que não é o grande poder, o Estado, os grandes saberes, as instituições, mas uma crença numa coisa que é pequena, imperceptível, mas que, ao mesmo tempo, parece que está em todo lugar. Tem uma espécie de indicação de uma espécie de dimensão comum e uma política de uma dimensão comum que parece que sobrevive. E é muito bacana ver, e uma das coisas que mais me animou na exposição da Stefânia, que, de fato, eu não conhecia o trabalho, são mesmo essa série das mãos que ela reúne e que tem essa força e essa insistência no pequeno gesto como sinalização de que parece haver uma espécie de mundo paralelo, onipresente, em cada esquina, de um tipo de sociabilidade não tutelada, não controlada, de interações desinteressadas, como, por exemplo, a série do Descanso, que até me parece que é o texto do Miguel que fala, que é um pouco como quando o projeto do desenvolvimento do futuro inexorável, em linha reta, falha. Uma tentativa de descrever e sugerir uma espécie de política da pausa, da interrupção, dessas fissuras mesmo, das tiranias do autoritarismo político, ou mesmo da palavra, ou mesmo da informação factual. E me parece que tanto a fotografia, estranhamente, como o cinema, em especial o cinema documentário, ele vai se desenvolvendo um pouco em busca do silêncio. E pensava, não, o que é o silêncio? O silêncio são os ruídos que ainda não foram organizados como som. Então, tem uma tentativa de insistência, essa tentativa de insistência no pequeno, no silencioso, no que não grita, me parece, ao mesmo tempo, uma sinalização desse um outro tipo de sinal e de elemento que obriga uma espécie de deslocamento mesmo da percepção e do olhar. Num filme seminal para o documentário brasileiro, que a gente também está trabalhando, e que se chama Viramundo, a gente tem, né, essa imagem, curiosamente, dentro de uma cena que descreve um ritual religioso, onde, né, esse detalhe é uma espécie de ferramenta, né, de produção de presença, né, de a gente chegar perto, sentir, estar dentro de algo que não é da ordem do dizível, algo que não é da ordem do descrevível até. E é curioso que no Viramundo, dirigido pelo Geraldo Sarno,
A sequência final dos rituais religiosos, à época, foi muito pouco compreendida. Pareceu que num filme sobre migração, trazer um grande bloco de rituais religiosos, em especial pentecostal e de candomblé, era algo muito sem conexão com um fenômeno tão sociológico que o filme até então descrevia. Mas me parece que ali tem uma sugestão de haver um outro tipo de apreensão que não é da ordem do discurso estruturado, mas que é da ordem do sentimento, que é da ordem da sensação, que é da ordem do sair de si mesmo, que acho que o filme, de maneira muito inteligente, como em geral são os trabalhos do Geraldo, que inclusive é quem faz a ponte da pesquisa da Lina com os filmes documentários, é uma pessoa formada, baiano, né? Formado ali na Bahia, mas me parece que o Viramundo já está indicando que existe uma direção onde a produção de sentido ela funciona de uma outra maneira, menos discursiva, menos informativa, mas que está em busca do transe, da saída de si, da despersonalização, né, do momento onde nós nos tornamos outros, de certa forma. Assim, um pouco como o Thomas vai falar, né, quando fala dos grupos de trabalho e tal, de tanta gente que ele trabalhou, de ser, eu sou todos eles, mas ao mesmo tempo não sou nenhum. Me parece que no Viramundo essas imagens estão interessadas nesse momento e sinalizando uma espécie de importância. Não dá para saber o quanto intencional, mas a gente está aqui fazendo um exercício especulativo fora do intencional, mas está sinalizando esse tipo de intuição, porque um pouco o que estou tentando descrever aqui é, de fato, uma forma de saber que tem a ver com a intuição, com a inteligência não consciente, um pouco com o pensamento fora da cabeça, talvez o pensamento das mãos. E aqui você vê que o foco é na mão e não é exatamente na cabeça, né? O movimento da cabeça parece que está, talvez não sei com qual nitidez vocês estão vendo, essa imagem está no acervo do Instituto, a mão está fazendo ali o trabalho, enquanto que a cabeça é uma espécie de informação escura que parece que está numa espécie de indefinição. E, começando a terminar, eu acho que na história dessa interseção, na qual há muita coisa que indica essa expansão mútua, né? O cinema documentário em direção à fotografia e também o oposto. A gente tem o trabalho do Miguel Rio Branco, aqui o Nada Levarei, que é um trabalho, enfim, que ele começa, né, tem a sua primeira apresentação na Galeria Fotótica, e o Miguel também faz um filme que eu acho extraordinário, chamado Trio Elétrico, uns anos antes, que é coproduzido pelo Thomas, e que é um movimento de radicalização do trabalho. E na virada dos anos 70 para os 80, acontece uma coisa extraordinária, mas que eu não vou mostrar para vocês, mas os filmes são acessíveis, que é uma espécie de entrada no fluxo dos filmes de fotografias. O Nada Levarei é um filme finalizado em 81, que trabalha com imagens em movimento, imagens paradas. Ele é uma espécie de... Me dá a sensação de que é uma espécie de filme involuído. Ele parece que ele parece que quer um pouco ficar numa interseção entre a fixidez e o movimento. Tem uma coisa híbrida e que, ao mesmo tempo, mostra, e, às vezes, a sensação é de que mostra demais, mas, ao mesmo tempo, cultiva um grande segredo, né? A gente não percebe tudo que tem ali, quem são aquelas pessoas. O que é perceptível é que são, né, ali digamos, que o Fanon vai chamar os condenados da terra, digamos assim. Mas tem uma espécie de respeito a um tipo de comunicação que é silenciosa, que é muda, que não é da ordem da informação como forma, né, de poder
e de imposição de sentido. Então, e a gente percebe com muita clareza um certo investimento num certo lirismo do transe, do êxtase, né? Dessa quase, a gente pode chamar de desindividuação, né? E da relação constante com o próprio espaço, o corpo com o espaço, a rua. Tem uma espécie de zona de interseção mesmo dos seres, que eu acho que esses trabalhos colocam, né, a pele humana, a pele das paredes, e que me parece, para terminar mesmo, como última unidade aqui, que tem uma irmandade solar com um trabalho que a gente expõe aqui, que é também um filme que dialoga, né, com fotos, imagens fixas, imagens em movimento, que é o Hermeto Campeão, que tem esse igual interesse em fazer do silêncio uma matéria de ressensibilização nossa, né? Ouvir o que o sapo está falando, como que eu converso com o sapo, como que eu toco o som das abelhas, né? Como que eu invento uma coisa na hora, né? Como que a gente vê algo se tornando na nossa frente, né? Se constituindo na nossa frente. Então, eu sinto que há, num filme como esse, e nesse trajeto que eu tentei desenhar, essa espécie de ética de centramento mesmo do olhar, de um tipo de abertura para comunidades, digamos, descentradas, comunidades que são impensáveis, mas que me parece que todo o trabalho, grande parte do trabalho da fotografia brasileira e do cinema documentário brasileiro desse período seminal está indicando questões que me parece que reverberam com muita latência ainda no contemporâneo. Então, enfim, essas são as pequenas sugestões que eu queria trazer, acreditando que esse aqui é um espaço de conversa e vamos conversar com o tempo que ainda temos. Obrigado. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado. Nós temos ainda um período para perguntas, para conversas. Ana, obrigado. Eu queria, de fato, passar imediatamente a palavra a vocês, em termos de perguntas. Eu acho que talvez um único comentário é pensar que, de alguma maneira, nas três apresentações, eu acho que a gente falou um pouco do campo da imagem, né, nos anos 70, das suas transformações, né, da mesma maneira que o Juliano mencionou, também na década de 60, aspectos de transformação no campo, né, da imagem cinematográfica. E eu acho que o outro aspecto, né, que, obviamente, né, se associa a isso é a reflexão sobre o papel da crítica da imagem, sobre o papel da própria crítica do fazer da imagem, né, não só no sentido de uma reflexão sobre a imagem produzida, quanto a própria questão, né, dos próprios autores, né, num processo de pensamento crítico a partir, né, dessa produção. E eu acho que tanto Stefânia como Thomas têm papéis relevantes nesse aspecto, né? E o Thomas tem essa trajetória muito importante, né, de estar no meio da expansão do território da imagem pelo processo comercial, né? E o papel que a empresa e as empresas, né, tiveram, né, na expansão daquilo que você chamou, né, do mundo da Kodak na segunda metade do século XX, né? E como, ao mesmo tempo, o Thomas, né, capitaneando esse processo, né, quer dizer, como segunda geração, né, dessa empresa, vai, na verdade, estabelecer um pensamento crítico na sua própria atividade e vai introduzir nesse processo, né, de expansão, obviamente, controlada, né, no contexto social e político por mecanismos que, na verdade, são os mecanismos da alienação, são os mecanismos aqueles que Flusser tanto trabalhou e mencionou sobre o aspecto da imagem técnica. O próprio Thomas vai ser parte um pouco, né, desse pensamento crítico, não só na sua própria obra, quanto um pouco no próprio papel, né, que essa ação
de comércio e expansão no campo território da imagem, né, terá. Né? Eu acho que são elementos, e a Estefânia, ao seu modo, né, na sua construção como crítica fotográfica, com a sua própria prática, né, também vai, né, eu acho que no caso da Rosa, a publicação do seu primeiro trabalho na revista Fotótica e a sua exposição na Casa Fuji, de um certo modo, são pontes, né, que vinculam, né, a prática tanto do Thomas quanto da Estefânia nesse campo ampliado da imagem. Mas, enfim, era só esse comentário para pedir, então, que a quem desejar usar a palavra para perguntas, comentários, solicite a nossa colega que está com o microfone. Tem um lá e o Kiko aqui. Caetano começou a cantar. Eu achei bonito. Alô. Bom dia, obrigado. Muito bacanas as três exposições. Eu queria trazer aqui, eu ouvi o comentário de vocês, talvez de uma maneira um tanto estranha, a respeito do filme Ainda Estou Aqui, porque, independente de gostar ou não gostar, enfim, o filme está trazendo uma releitura sobre o que a Ana falou, quer dizer, o papel da fotografia, da lembrança, e acho que, de uma certa maneira, ele, ao banalizar esse assunto, ele acabou possibilitando que, talvez, 1 milhão de pessoas que não teriam acesso a esse conteúdo, né, a essa história, de repente se deparassem no cinema, achando que estão indo assistir um filminho divertido, se deparar com a história. Mas e lá tem toda a Kodak, o Super 8, quer dizer, todas as linguagens estão ali. E eu não sei, eu gostaria de saber um comentário seu a esse respeito, do papel que esse filme está tendo, né? A gente pode juntar 2 ou 3 perguntas e depois passar as respostas. Obrigado. Oi, acho que agora sim. Acaba juntando, obviamente, com a pergunta dele, porque acho que tem um contexto nas 3 exposições sobre preservação. Juliano abriu falando do filme Perdido, do Farcas. A gente, na primeira exposição da Ana, tinha as figuras desaparecidas em fotografias desse período. Você também relatou suas vivências na década de 70, nas greves e etc., por exemplo, que são momentos também muito presentes hoje em dia, quando a gente está se debruçando, né, sobre esse cinquentenário da década de 70, que essa década atual completa, né, e traz consigo. Eu fico com uma pergunta, na verdade, que seria um pedido de ajuda, talvez, para saber como que a gente faz, na verdade, para preservar isso. Porque essa ampliação da fotografia nos anos 70 significou também a existência de uma quantidade de fotógrafos ou cineastas amadores muito grande. E nesses 50 anos desses registros, eu tenho me deparado especificamente com o medo de perder isso. Então, o meu pai deixou uma quantidade de registros muito grandes, preservadas da maneira que era possível. Então, ele recortava papel manteiga, grampeava e fazia as tiras guardadas nisso, né? E num país como o nosso, com a quantidade de problemas que a gente já viu sobre preservação de memória, mesmo em instituições importantes, fica com essa questão, como que a gente lida? O que vocês veem nessa perspectiva de pesquisador
que precisa ter esse acervo preservado, que iniciativas estão acontecendo que a gente possa acessar para preservar isso e tirar dessas gavetas, ou pelo menos acondicionar melhor esse material, para que ele não desapareça de fato, o material e esses fotógrafos que não são uma Estefânia Abril, não são um Farcas, mas que são, de fato, muitos, né? Por exemplo, a gente viu recentemente a exposição Retratistas do Morro, né, que o Sesc trouxe. Então, são muitos os fotógrafos que, no final das contas, não são conhecidos e, por consequência, os seus próprios retratados também não são conhecidos. Então, como que a gente luta para preservar, se vocês conhecem, de fato, iniciativas de acondicionamento desse material de uma forma um pouco mais adequada para quem está lidando com material desse tipo, mas que não está em uma instituição dentro das condições ideais de preservação. Se existe alguma iniciativa, algum lugar ou novos métodos, porque a gente sabe até a digitalização desse material não é uma coisa simples em custo, tempo e etc. Acho que aqui na frente eu talvez imagino um pouco, por nossas questões de tempo, que talvez a gente possa ter mais uma pergunta ou duas e depois ouvirmos, né, os comentários, porque talvez a gente não possa se estender muito além do nosso horário ainda. Obrigado pelas apresentações. Muitíssimo interessante a maneira como a Ana Mauad montou a sua apresentação. Acho que tem uma postura diferenciada nessa questão do uso dos álbuns de família e fotos dos álbuns de família, quer dizer, entrando em outros circuitos, né? Dialogando com outros espaços, fazendo essa correlação, né, entre fotografia pública, fotografia mais no âmbito privado. Então, realmente é muito rico, instigante, esse tipo de possibilidade. Eu queria fazer uma pergunta para a Rosa, que é o seguinte. Você falou que teve uma grande exposição dos Chavantes no começo dos anos 90, na Casa Fuji. Não foi nesse período? Eu entendi que era dos Chavantes, pode ser que já era de outro grupo indígena. Então, eu só queria salientar justamente, no caso, o aspecto da Estefânia, quer dizer, além de fotógrafa, de curadora, nesse caso, realmente, quando ela era gestora cultural, né? Então, um espaço no começo dos anos 90, quer dizer, já se abrindo para receber também exposições, o que não era tão comum na época, por exemplo, de grupos indígenas estando ali presente e mostrando seus trabalhos. Se não for o Chavante, é outro grupo de indígena. Eu acho que um aspecto que seria interessante poder falar no que se refere realmente à condição da mulher fotógrafa, no começo dos anos 80, final dos anos 70, nas redações. Isso é muito pouco conhecido, tinha toda uma dificuldade de lidar com os fotógrafos, no caso homens, então acho que seria interessante poder comentar, trazer essa questão. Obrigado. Eu acho que, então, passo a palavra para que vocês comentem as três colocações. Pode ser assim, eu não vejo se há mais nenhuma manifestação, e acho que, pela hora, seria importante a gente agora poder ouvir individualmente cada um. Podemos fazer pela hora das apresentações? Então, Ana, por favor. Bom, eu quero parabenizar a apresentação dos meus companheiros de mesa, muito bom. Eu acho que a gente está vivendo hoje, esse ano, os 60 anos do golpe civil-militar de 1964, e eu acho que é muito importante que um filme como o Ainda Estou Aqui, né, que isso é interessante, né, porque ele é um livro, uma adaptação de livro, né, e o livro do Marcelo Rubens Paiva, ele já tem um tempo, né? E como o cinema, e isso é legal, né?
como o cinema ele se tornou um espaço de atração e de potencialização dessa memória, né? Justamente num momento que eu acho que é fundamental, onde a gente está vivendo uma espécie de Saturno retrógrado, pode ser assim, né? Tem aquela sensação de déjà vu, né? Com golpes e etc., né? Então, o que eu acho que é relevante, né, é justamente estabelecer essa relação, né, a relação entre o filme, o livro, outras exposições. As universidades vêm desenvolvendo uma exposição itinerante. Ela estava na Unicamp, foi para a UF, eu acho que agora está voltando para São Paulo, que é uma exposição pocket, né? Uma pocket exposição de bolso, né? Onde o tema são os brasileiros que ficaram na Embaixada da Argentina durante o golpe militar do Chile. E aí, com retratos de identificação, com o trabalho das arpieiras. Então, o que eu acho que, nesse ciclo de comemorações, né, das ditaduras, o que se estabelece é um novo padrão de compreensão da história contemporânea do Cone Sul, que é muito importante, né? Eu acho que a forma como essa discussão é feita em anos de comemoração, sobretudo em espaços onde você tem um acesso do grande público. Virou notícia que o filme foi assistido, foi mais assistido que um outro, que eu não sei qual mas foi mais assistido, 1 milhão de... Isso é muito importante. É muito importante. Por que que é? Embora... Quer dizer, eu não vi o filme ainda, então eu já li o livro, mas eu não vi o filme. Só o fato de estabelecer um espaço de debate e de discussão sobre um período que gradualmente está sendo retirado das escolas. As escolas públicas não podem discutir porque os pais reclamam que está se discutindo a ditadura militar, é um elemento importante, né, de reavivar aquilo que eu chamei a atenção da imaginação civil, que é muito importante. Em relação ao colega que falou ali atrás sobre a questão da preservação, é um problema grande, né? A gente, nos anos 80, o Sérgio pode me corrigir, né? A gente começa a ter um processo importante, né, de consolidação na Funarte, de espaços de discussão de técnicas de preservação e de formas de preservar e de organizar diferentes tipos de material. O que hoje a gente tem, e eu vivo isso muito, porque na universidade eu faço parte do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, o que a gente vê muitas pessoas procuram a gente justamente com essa questão que você está colocando. E, infelizmente, quer dizer, a gente não tem condições materiais de acolher materiais desse tipo. E eu incentivo muito as instituições como o Moreira Salles a promover oficinas, né? A estender também os procedimentos de preservação. A gente está tentando combinar lá no Rio com a Sandra Baruch, fazer oficinas. Por que isso? Porque a gente, e eu acho que é muito pertinente a sua colocação, a tecnologia digital, ela acaba, com esse crescimento exponencial de imagens, a gente acaba meio que ficando obnubilado em relação a esses materiais. Eu tenho notícias que eu acompanho, que o Museu Paulista tem recolhido algum material dentro das linhas de interesse ligadas à cultura material, mas isso é muito difícil, porque são procedimentos que envolvem uma expertise técnica que muitas vezes a gente não tem como custear. Isso eu acho que é o grande problema contemporâneo. Agradeço a Yara o comentário, né, e o reconhecimento da relevância do trabalho. E, só para concluir, eu acho muito legal as duas exposições estarem juntas, eu concordo com a Ileana, da assimetria, né, mas, e vendo as fotos agora da Rosa, é uma aula de história do Brasil. É uma aula de história do Brasil contemporâneo. E é uma aula de história do Brasil que tem que ser vivenciada nesses espaços de exposição como plataformas de histórias públicas.
Por que isso? Porque a gente tem, tanto na Estefânia Abril, quanto no Thomas Farkas, pensadores, eles pensam. A gente tem que ouvir essas imagens como uma reflexão sobre o Brasil, e que o Juliano tão bem chamou a atenção. Fecha o foco, olha determinados aspectos. E é um momento importante, eu acho que a entrevista que eu fiz com a Rosa já tem um tempo, esses agentes da história do Brasil, eles aparecem, são os trabalhadores, são as trabalhadoras, são os indígenas, é a população negra, é a comunidade das prostitutas, e a Cláudia também vai falar da comunidade LGBTQIA+. Então, quer dizer, justamente os agentes de uma outra história, de histórias potenciais, não outras histórias, mas de histórias potenciais. Sabe? Então, eu acho assim, quanto mais a gente incentivar as escolas a participarem, promover esse debate em espaços de visitação, espaços de exibição, a gente, sim, consegue criar espaços importantes e alternativos de compreensão da história do Brasil. Eu queria complementar uma coisa, assim, a fala da Ana, que foi maravilhosa. Eu fiquei me lembrando, quando ela estava falando, eu fiquei me lembrando, quando eu comecei a fotografar, eu tinha 18 anos, eu saí de casa e eu fui morar sozinha. E as minhas amigas de infância, que até hoje eu encontro e tenho amizade com elas, essa coisa do mundo, da classe média, que não sabia o que estava acontecendo, eu vivi muito isso, porque eu ia para a minha casa, lá onde morava meu pai e minha mãe, e os meus vizinhos, as minhas vizinhas, as pessoas não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu caí, por muita sorte, comecei a trabalhar no jornal Versus, que era assim, o centro assim, de pessoas que pensavam contra aquela ditadura que estava acontecendo no Brasil, que ninguém falava, porque a gente tinha uma censura gigantesca. Então, eu ia para casa, eu via aquela imagem de todo mundo, classe média, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, e, por outro lado, eu ficava ouvindo que as pessoas estavam sendo presas, desaparecidas, torturadas, mortas. Então, assim, isso que a Ana fala é muito louco, porque a juventude brasileira, a gente aqui no Brasil, a gente não teve uma educação como teve a juventude chilena, ou mais também na Argentina, acho que menos, mas que, após a ditadura, nas escolas, se ensinava o que foi a ditadura. Aqui, não. Vocês falam com o pessoal mais jovem, as pessoas não têm ideia, elas não viveram aquilo. Então, para mim, assim, eu sempre fico olhando isso, é uma coisa que para mim, sempre me impele a falar e a mostrar, porque eu via, até hoje, eu vejo com as minhas amigas, essas amigas de infância, que elas achavam que não tinha ditadura no Brasil, gente, como metade da população brasileira acha. Não, aqui no Brasil não teve ditadura. E a gente está vendo agora, com esses últimos acontecimentos dessa última semana, essa coisa de ter sido operado quase um outro golpe, a gente está sempre em cima, no meio-fio. Na verdade, a gente está sendo meio-fio. E eu acho que é muito importante a gente mostrar isso, a gente falar disso, principalmente para os jovens. Eu fiquei assim, muito surpresa quando eu fiz o livro A Mesma Luta, que fala desse meu trabalho dos movimentos sociais, que foi entre 76 e 85, as minhas fotos, que o maior público que mais se interessou quando eu fiz palestra, quando eu tenho feito palestra, é a moçada, que não tem ideia que tinha ditadura. Eles vêm para mim, nossa, eu não imaginava que era desse jeito, nossa, as fotos mostram isso. Então, a gente vê assim, o tamanho da ignorância, entre aspas, da falta de informação que tem assim, o povo brasileiro e os jovens brasileiros. Então, é muito importante a gente estar sempre tocando nessa ferida, que antes a gente não podia falar, era censurado. Então, você mostrando as fotos, as pessoas falam, opa, nossa, aconteceu tudo isso. Isso é muito louco, gente, porque a juventude,
continua alienada, assim, uma parte da juventude continua não sabendo, e o pessoal da minha época, mais ainda, porque eu continuo encontrando essas amigas de infância, e elas continuam dizendo que achavam que não tinha ditadura no Brasil, entendeu? E, bom, encerrando, assim, só para responder para a Yara, eu acho que teve uma confusão. A exposição da Fuji, eu falei por causa do material Índio, os Primeiros Habitantes, que foi o meu primeiro livro, minha primeira exposição. Isso daí foi em 98. Eu estava 10 anos procurando patrocínio para publicar esse livro, Povos Indígenas do Brasil. Eu ia nos lugares, eu fui em um monte de empresas. As empresas não patrocinavam, porque era livro de arte, né? Livro de fotografia, livro caro. Então, eu procurava as empresas que editavam livros de arte, né? Livro que eu queria que o meu trabalho saísse bem impresso, né? E existiam muitas editoras que faziam livros de final de ano para as grandes empresas. Eu procurei um monte dessas empresas durante 10 anos. Eu nunca consegui patrocínio, nem com o meu trabalho das festas populares, nem com o meu trabalho dos índios. Por quê? Os indígenas e as festas populares eram uma coisa que praticamente era banida, ninguém falava nisso. Quando eu fotografava as festas populares, as pessoas falavam, ai, Rosa, mas que esse negócio é tão cafona, né? Uma palavra que as pessoas... Nossa, isso daí é tão, sabe... Por que você vai fotografar isso? Aquele monte de gente negra, de pobre, dançando, sabe? Eu ouvi isso muitas vezes em editoras, com editores importantes de livros, sabe? Eu só fui conseguir publicar o livro Índio os Primeiros Habitantes em 98, quando já estava mudando a coisa política no Brasil. Isso é muito importante, porque o governo influencia diretamente o que se faz na cultura. Se o governo, a gente tem um governo federal que não reconhece indígenas, negros, pobres, festas populares, raízes brasileiras, você não vai ter patrocínio para isso, porque as empresas, elas estão de acordo com o governo, entendeu? Então, eu não conseguia patrocínio, gente. Vocês não sabem o que eu procurei de patrocínio. Isso foi mudar quando começou a democratização, quando mudaram os governos, quando começou a abertura, que aí começou a se falar em folclore, começou a se falar em festas populares. Ai, nossa, existem indígenas, sabe? Então, e aí, uma correção, a exposição Índios Primeiros Habitantes na Fuji, a Estefânia Abril não tem nada a ver com isso. Eu entendi que vocês entenderam que a Estefânia Abril foi uma curadora, não, foi a Roseli Nagakawa que fez a curadoria dessa exposição, que chamava Nossa Tribo, que foi na Casa de Fotografia Fuji, que era uma grande... Assim, a Casa de Fotografia Fuji era a sede da Fuji no Brasil, que depois fechou, né? Muitos de vocês mais jovens aqui não devem ter conhecido, mas era um prédio gigantesco onde funcionava a Fuji, que tinha uma galeria maravilhosa, e a Roseli Nagakawa era uma das curadoras, né? Agora, a Estefânia Abril, ela fez muitas exposições onde ela chamava jovens fotógrafos. Eu lembro que eu, o Emílio Luiz, participamos, ela gostava muito do trabalho do Emílio Luiz, que é o trabalho de dança, sabe? Então, a Estefânia, a gente era jovem, mas ela sempre estava vendo esses trabalhos, ela escrevia sobre fotografia, né, no Estadão, e ela estava sempre ligada com tudo que todo mundo estava fazendo, né? Então, acho que é isso. Você perguntou a coisa da preservação. Eu acho que é uma questão super complexa, que, enfim, que não é, digamos, a minha especialidade mais concreta, mas que eu acho que na apresentação foi falado algo que tem muito a ver com essa questão e que tange muito as instituições hoje, que é uma urgência de pensar quais são os critérios para o que a gente preserva, né? A gente vai guardar o quê? Para que futuro? E eu acho que é um momento onde essas perguntas estão muito postas, né? Você falou a questão da fotografia amadora, né? Que, enfim, nessa geração que a gente está descrevendo, isso apareceu, né, na própria galeria fotótica, mas acho que hoje, né, isso ganha uma outra escala, né, com a fotografia digital, mas eu acho que são perguntas muito importantes de todos nós nos fazermos, e em especial as instituições, né? Qual vai ser o corte de critério, né, pelo que a gente preserva,
né? O que é, onde está o importante, né? O que eu preciso para construir um futuro que a instituição deseja, né? Quais são os elementos, né? Quais são as questões que características do material são decisivas para uma decisão, né, de preservar e de arquivar no sentido institucional. Eu acho que a gente está num momento histórico muito oportuno e a fala das colegas aqui, eu acho que indica essa questão e essa urgência, né, de pensar que certamente é importante repensar, né, os critérios pelos quais, né, você adquire acervos, escolhe materiais para preservar, para guardar, porque isso é o contorno, né, do futuro que se deseja. Pensando em relação, né, que o Kiko falou do filme Ainda Estou Aqui, é muito interessante, eu acho, como fenômeno social, eu acho, antes de qualquer coisa, porque eu acho que ele parece indicar uma espécie de demanda represada por uma espécie de experiência compartilhada de imagens do Brasil. Acho que a gente está se surpreendendo com a presença dessa demanda que eu acho que estava represada e que eu acho que ela é disparada por vários fatores e que são difíceis de, eu acho, repetir tamanha confluência. Obviamente, né, tem a ver com uma possibilidade, né, de divulgação muito ampla, e também, né, questões, né, da própria equipe, a história do elenco. E é engraçado, porque eu acho que eu sou professor, né, eu tenho conversado muito com enfim, falamos aqui de jovens, os meus alunos, assim, na casa dos 20 anos, por que interessa a eles. Enfim, acho que as coisas são muito variadas, mas o filme, por exemplo, ele tem uma insistência tanto na própria forma de captação do filme em si, quanto na próprio enredo, a questão do analógico, né? A volta do analógico, e pensando mesmo na natureza técnica do analógico, né? Que, se for ver, o processo fotoquímico, ele é uma espécie de contato não codificado, né? É uma coisa que, né, a emulsão com a luz e que tem alguma dose de descontrole, e eu percebo que essa questão do contato, tanto o contato social, né, uma coisa que todo mundo vive, que você conversa com os outros, e que a gente traz nesse espaço aqui para conversar, você cria contato, vínculo e pertencimento. Eu sinto que essa experiência social que a existência desse filme está produzindo é muito interessante e tem essa confluência muito, eu acho, quase irrepetível mesmo. Até pensando na história do cinema, difícil remontar, nos últimos 30 anos, um filme de drama, um filme sério, que tenha tido essa oportunidade de criar mesmo uma oportunidade mesmo de vínculo social e que, ao mesmo tempo, até o próprio título do filme ele se ressignifica, né? Porque quando até vocês estavam falando aqui, né? Quando o filme é lançado e é visto e é falado e na mesma, não tem mais, né? O jornal tem em outro lugar, né? Mas na home dos portais de notícia, ao lado tem, né, assassinato ao presidente, conspiração militar, a próprio nome Ainda Estou Aqui, ele se ressignifica de um jeito que eu acho que nem mesmo né, os autores do filme pensavam. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente pensar sobre como que é possível, até pensando em instituições culturais, né, como que a gente promove esse tipo de oportunidade. E me parece uma coisa que a própria existência e a forma de publicidade, de se tornar público do filme coloca, eu acho que é a questão da família, né? Eu acho que ele joga essa isca para o espectador, né? Venha ver a história de uma família, né? E acho que a família, né, que tem essa como figura, né, e palavra e significado, tem essa ambiguidade, mas me parece que isso é uma espécie de isca para as pessoas, para você... Espera aí, é uma história de uma família, mas tem uma espécie de exterior daquela casa no Leblon que assombra, né, o domínio doméstico, né, como você mesmo falou, o domínio da casa, o domínio do cotidiano, né? Então, acho que são jogos que combinam com o que a gente conversou, mas, para mim, vendo o filme, eu acho curioso como, né, ele vai usar um pouco o tropo da história familiar, a mãe, a esposa, convivendo com uma ausência,
eu acho que para um pouco fazer um certo jogo de... um certo jogo de talvez surpreender eventuais espectadores que não têm o conhecimento pleno dessa época histórica. E, ao mesmo tempo, acho que, para terminar, eu acho que tem uma coisa fascinante que eu, conversando com os alunos, eles falam, que é um filme que tem uma profusão de documentação. O filme você vê a iconografia, as fotos, cartazes de filme, as músicas. Ele é uma espécie de arquivo e animado, né, e sedutor, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa característica, e isso é também um elemento de produção de desejo. E isso é uma coisa que eu achei curiosa e que eu ouvi dos meninos falando: que legal, aquele cartaz, aquela música, aquela coisa, e a própria aparência, né, o filme em película granulado e contrastado, isso também produz neles uma espécie de nostalgia, de uma ausência de um tempo que passou, e que eu acho que o filme também dialoga. Mas eu acho que precisamos, como trabalhadores da cultura, pensar sobre, né, que elementos podem produzir tamanha comunidade em torno de um bem cultural brasileiro, enfim. Eu acho que é um acontecimento muito feliz que a gente vai entender, eu acho que nos próximos tempos, que elementos o formaram, essa comunhão em torno de coisas que pareciam, né, difíceis de acontecer e de confluir dessa maneira. Eu acho que é um momento interessante para todos nós e todas nós pensarmos. Bom, eu então quero agradecer muito, né, a Ana, Rosa, Juliano, a todos vocês, né, e convidá-los para a mesa agora na parte da tarde, que se inicia, me corrijam, às 14 horas. 14h30 ou 14 horas? Desculpe, eu deveria saber. Às 14 horas, né, e que depois teremos, inclusive, na sequência, o lançamento, né, do livro Fotografia Moderna no Brasil, por Heloíse Costa, né? Então, convido a vocês todos para estarem conosco aqui e, ao mesmo tempo, para podermos continuar essa conversa, né, tanto durante as mesas como após. Tá? Muito obrigado a todos. Tá? Até a parte da tarde.